quero tecer aqui um elogio, e junto com o elogio, uma crítica. Um elogio às irmãs, que no dia de sexta-feira estão louvando a Deus conjunto, no seu nome conjunto, glória a Jesus. Lugares que parece que é uma rotina, não sei, só canta no domingo. Louva a Deus que a Assembleia de Deus, as irmãs louvam na sexta, se precisar louvam na terça, se precisar louvam na quarta. Glória a Deus! Glória a Deus! Aparecer, porque quando não canta no dia normal é porque quer aparecer, não vai cantar não porque tem pouca gente, mas as irmãs estão cantando porque estão louvando aquele. Glória a Jesus. Capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, na realidade, esse início de Mateus, Jesus está passando algumas dicas, algumas informações, algumas regras, alguns ensinamentos. Ele ensina aos seus discípulos algumas coisas. Se a gente fosse olhar, ele fala sobre o juramento, sobre a importância da lei, sobre o homicídio, sobre o divórcio, vigilância, sobre as riquezas. E nesse versículo muito citado, talvez um dos mais citados por todos que pregam, que dão a palavra, que é o pedir, dar-se usar, buscar e acharei, bater, abrir-se usar. O Senhor está ensinando-nos aqui, primeiro, como receber algo da parte de Deus. Ele está dizendo, olha, aquele que pede, todo aquele que pede, não é que todo mundo vai pedir. Ele diz, aquele que porventura interessa em pedir, vai receber. Aquele que bater, vai abrir. Aquele que buscar, vai encontrar. E aí, alguém vai perguntar, por que eu não recebo? Por que eu não... O fulano tem, o pastor Cristiano tem, recebe e eu não recebo? Por que os obreiros recebem, ou por que a irmã do lado direito recebe e eu não recebo? Eu até tenho reparado uns dias para cá, há muito tempo, quando eu era mais jovem, o pastor não insistia, profetizou que Deus ia um dia na igreja. Nunca foi minha vontade. Não é minha vontade, de maneira alguma. Mas eu tenho ficado meio preocupado esses dias. Porque eu tenho mudado o estilo de pregar mesmo sem querer. Eu estou pregando mais pastoral, mais ensinando o que eu preciso aprender, tanto quanto ou mais os irmãos. Mas mais para a gente entender. Porque às vezes nós, como diz alguns, queremos encantar a Deus e dizer, Deus, por quê? Por que eu não recebo? Por que está demorando? Por que tem tempo que eu busco? Por que isso? Por que aquilo? Queremos fazer perguntas demais. E às vezes lemos por cima a palavra de Deus. Por exemplo, eu já li algumas vezes a Bíblia. Para a glória de Jesus, o meu desejo é ler 100 vezes, eu já li 56 vezes a Bíblia. E às vezes a gente passa por cima. Por exemplo, eu já passei por cima aqui no mínimo 56 vezes. E hoje, dentro do meu quartinho em casa, eu fui ler esse versículo e vim entender que aqui está a chave para nós vir receber de Deus aquilo que pedimos, ou aquilo que procuramos, aquilo que queremos, aquilo que almejamos. Nesse versículo que o irmão escolheu, através de Deus, claro, que Deus colocou no coração, nesse versículo tem pelo menos 3 passos, 3 coisas, o porquê às vezes não recebemos, ou também porque a partir de agora iremos mudar e passar a receber. Pelo menos 3 coisas eu vi. Primeiro, no subtítulo aí, onde está escrito que Jesus estava explicando sobre a oração. Se os irmãos for reparar, o versículo diz, aquele que pede. Como é que você pede? Para o seu patrão, você pede, chega diante dele na mesa e pede. Para o seu pai, você pede, chega pessoalmente. E para Deus, como é que se pede? O subtítulo já diz, oração. Se quer algo da parte de Deus, precisamos orar. Se queremos algo da parte de Deus, e oração é uma coisa tão séria, que a Bíblia vai dizer o verbo orar 146 vezes é dito na Bíblia. Orações, o verbo orações, a palavra orações, 27 vezes. Orando 25 vezes. Orou
59 vezes, e o verbo orar é escrito na Bíblia 370 vezes. Existem 650 orações na Bíblia, que é a média de 450 a mais que foram respondidas. Tanto que é importante oração. O que é oração? Segundo o nosso dicionário, oração é um palavreado, é uma prosa, é uma conversa com uma divindade. Claro, no nosso caso, é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Nós precisamos mudar um pouco o pensamento sobre a oração. Quando nós oramos, muitos de nós já começamos errado, porque a gente dobra o joelho com medo. Vou falar com Deus, e aí, tratamos oração como algo. Oração, meu irmão, nada mais é do que um diálogo com o seu Pai. Oração nada mais é que você está chamando Ele e dizendo: eu costumo, às vezes, quando a gente está naquela peleja, eu ajoelho lá em casa, assim, eu tenho um sofá no meu quartinho onde eu leio, e tem alguns cadernos, livros, a Bíblia, e quando eu estou meio arrochado, a coisa está feia, eu tiro os livros e ajoelho e falo: Pai, senta aqui perto de mim, eu preciso falar com o Senhor. Nós precisamos entender que oração não é só eu dobrar o joelho, não é só ritual. Oração é você estar conversando diretamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu Pai, o seu amigo, aquele que tudo pode. Se nós dessemos mais valor à oração, nós veríamos mais milagres. Não que não tenha, tem milagre. O defeito hoje da nossa igreja, pastor, é que estamos esquecendo o testemunho. Ninguém mais testemunha, mas ainda tem milagre. Mas se nós dessemos mais valor a essa parte da oração, a gente ia ver milagre aqui. A gente está pregando, paralítico andando, cego vendo, porque é na oração que nós alcançamos o céu, é na oração que nós alcançamos o Deus Todo-Poderoso. E quando você alcança Ele, você recebe aquilo que você almeja, aquilo que você pede, aquilo que você busca. Nós precisamos entender que a oração é uma das partes mais importantes do relacionamento com Deus, porque na oração você está conversando. Oração é diálogo. Oração não é uma coisa programada. Eu vou escrever no papel, vou gravar no áudio. Poderia ser assim: eu escrevo uma carta, uma oração, gravo um áudio no celular, e todos os dias, no momento, eu vou orar, liga aquele áudio e deixa aquilo falar. Mas oração não é assim. Oração é como você sentar com seu amigo numa tarde de domingo, está tranquilo, folgado, está satisfeito, está feliz, chama seu amigo para tomar um café e bate um papo gostoso, e conversa gostoso, e abre o seu coração. A oração é assim, é você tirar um tempo e chamar Deus para você e dizer: Senhor, vem conversar comigo, vamos bater um papo, eu preciso abrir o coração para o Senhor. Oração é diálogo. Nós precisamos dar mais valor nessa parte, para nós vermos as coisas acontecerem. Seja o nome de Jesus. O problema é que num culto de oração pode-se contar a família do pastor, pode-se contar alguns obreiros e 2, 3 gato pingado, como diz. Porque orar é difícil, é verdade. Orar não é fácil, porque nós estamos lutando carne contra espírito. Mas quando nós passamos a entender que oração não é só um ritual, oração é o momento de você chegar perto de Jesus e conversar com Ele, as coisas mudam. Louvado seja o nome de Jesus. Não há nada melhor do que um dia cansativo, foi luta, você chega arrebentado, você chega que nós somos carne, irmão. Nós chegamos nervosos em casa, nós chegamos atribulados às vezes, mas aí a gente entra no lugar de oração e vai conversar com Jesus. É a mesma coisa de sentir alguém passar a mão no seu cabelo, vai te fazer um chamego. Daqui a pouco você sai dali e já não lembra do problema, porque quando você vai orar, você está dizendo: meu amigo, escute, eu preciso desabafar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu falei para ela assim: vai ter dia que eu vou chegar no serviço com a macaca. Nós somos seres humanos.
Vai ter dia que eu vou chegar naquele negócio, quando eu entrar para dentro e for direto para o meu quartinho. Não se preocupe, não é nada com você, não é nada aqui em casa. Deixa eu entrar lá, com 10 minutinhos eu saio de lá sorrindo. Eu faço isso hoje, às vezes você chega nervoso, eu entro para dentro do quarto, ela fica sem entender que eu passo calado, eu dobro o joelho e vou pedir ajuda ao meu pai, ao meu amigo, na intimidade. Eu saio dali cantando hino, porque já não lembro mais, porque a oração te coloca mais perto de Deus, a oração te aproxima mais de Deus. Louvado seja Jesus. Eita glória. Aquele que pede, aquele que ora, recebe. Mas eu estou orando, já tem 10 anos, não recebi. Eu estou orando, tem 5 anos, não recebi. Eu estou orando, tem 10 anos, não recebi. Aí a gente tem que entender outra coisa que eu vi nesse texto. Aquele que pede, recebe na hora, no momento de Deus. Recebe, mas é a hora que Deus quer. E aí, irmão, é feita que nós não queremos esperar a hora de Deus, porque nós acostumamos com fast food, pedir agora e já está pronto. A gente quer dobrar os joelhos e já levantar a cabeça, e às vezes Deus vai falar, não é no seu tempo, é no meu tempo, vai chegar, mas é na hora que eu quiser. Por quê? Porque no tempo de Deus é bem melhor do que o nosso tempo. No momento de Deus é bem melhor do que o seu momento. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 11 vai contar a história de Rico e Lázaro, do Lázaro, amigo de Jesus. Ele estava doente, mandaram chamar Jesus. Ele não foi. Depois de 4 dias estava morto. Jesus ressuscitou. Se Jesus vai no começo, era um milagre, era menor, era só uma cura. Mas passaram-se 4 dias, ele estava doente. O ressuscitamento de Lázaro foi uma das maiores maravilhas daquele tempo. Todos os lugares falaram desse dia. Por quê? Porque ele chegou no tempo, na hora dele. E ele sabia que na hora dele era melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não se preocupe, não está demorando. Ah, não, Deus está preparando a minha bênção. Mentira, Deus está preparando você e eu, porque as bênçãos já está pronta. É nós que às vezes não estamos preparados para receber. Quer ver? Gênesis capítulo de número 40 versículo 23, que é o último versículo, e Gênesis 41, versículo 1. No 23 vai dizer assim: e o copeiro esqueceu-se de José. O primeiro versículo do capítulo 41 vai falar assim: e passaram-se 2 anos, o rei sonhou um sonho. O que tem isso a ver? Tem, irmão. José, os irmãos conhecem a história, foi preso injustamente. Na oportunidade de sair, Deus revelou para ele o sonho do copeiro, e o copeiro era íntimo do rei. Ele disse: agora é minha hora, vai rezar para o rei, me soltar, eu estou aqui injusto, e eu tenho para mim que se aquele copeiro chega no rei e fala, o rei soltava ele. Mas naquela hora que a Bíblia fala assim, ele esqueceu-se de José. Eu me atrevo, não vou pôr na Bíblia, mas eu me atrevi a dizer, e Deus fez ele esquecer de José. Mas por quê? Ficou preso mais 2 anos. Pois é, irmão, se ele sai na hora dele, ele voltava para os seus parentes e ia continuar cuidando de ovelha. Deus falou: espera mais um pouquinho, espera mais 2 anos,